Ana here. Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dessa série, inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui junto com vocês para me passar um pouco da minha experiência dentro da área da vidrofusão. O meu objetivo aqui é auxiliar vocês no seu processo de aprendizado e também dar um apoio que eu não tive lá atrás quando eu comecei na vidrofusão. Comecei lá em meados de 2007 e eu pastei muito até chegar até atingir o conhecimento e a experiência que eu tenho hoje dentro desse universo. Porque na época eu não tinha informações, não era tão fácil assim encontrar informações relacionadas à técnica em si. E graças a isso, graças a esses perrengues que eu passei lá no começo, eu entendo perfeitamente o que muitos de vocês podem estar passando quando pretendem iniciar nessa área, seja utilizando fone de alta temperatura ou até mesmo a mufla, e quando entram na internet não encontram muitas informações relevantes. Então é para isso também que esse canal aqui existe, para auxiliar vocês nesse processo de aprendizado. Dei uma mexidinha aqui na câmera para deixar a lua um pouco mais centralizada. Não está tão, mas pelo menos melhorou um pouco. E assim, pessoal, hoje eu vou... Assim, essa série, para quem está vindo de outros vídeos aqui do canal e está achando um pouco diferente esse formato de vídeo, essa série ela funciona mais ou menos como se fosse um vlog. Então, basicamente, eu ligo aqui a câmera e converso com vocês a respeito de um tema relacionado à vidrofusão em si. Seja um tema trazido por vocês, como é esse caso aqui de hoje, ou seja um tema pensado por mim mesmo, com base naquilo que eu acredito que vai ajudar vocês nesse processo de aprendizado, tá bom? Então, o tema de hoje é relacionado à mufla, mais especificamente como que se usa a mufla. Muitas pessoas, pessoal, por mais que aqui no canal já tenha vários, dezenas e dezenas e dezenas de vídeos onde eu mostro o processo de uso da mufla, como são vídeos mais editados, muitas pessoas acabam ficando com dúvida, porque assim, pessoal, eu gravo o vídeo, conforme eu estou gravando esse daqui para vocês, e não, esse vídeo aqui não é ao vivo, eu gravo o vídeo e no momento em que eu vou editar o vídeo, eu vou cortando aquelas partes que eu acho que eu, talvez erroneamente, acho que não vai trazer tanto valor assim para vocês, referente àquele tema, porque às vezes eu dou uma devagada, igual vocês percebem que eu faço aqui também. Então, querendo ou não, como eu tenho conhecimento, eu sei todos os passos do processo, tem algumas coisas que eu acredito que por eu saber, e são coisas simples, pessoal, por eu saber, vocês também sabem. Então eu acabo cortando do vídeo. E isso, claro, é um erro meu, é erro de profissionais de áreas diferentes. Acreditar que por ele saber, por ele ter uma certa facilidade naquele entendimento, outras pessoas têm também. Então, assim, as pessoas acabam tendo também dúvidas sobre coisas simples relacionadas à mufla. Então, assim, por mais que aqui eu também vá falar sobre o processo de uso da mufla, eu quero fazer um pouco diferente nesse vídeo aqui. Eu quero falar desde o momento da aquisição, desde o momento que você adquire a mufla, até o momento que você perceber que já existe a possibilidade de você fazer a manutenção dele. Ou seja, a mufla chegou na sua casa, você utilizou ela, eu quero fazer toda essa linha de tempo aqui. Você utilizou ela, vai utilizando, e aí quando você perceber que ela já está deixando a desejar, é o momento de fazer a manutenção. Quero tentar o máximo possível esclarecer algumas dúvidas e também explicar quais são os processos necessários para que você utilize a mufla de forma correta e fazer com que a vida útil dela prolongue por tempo até indeterminado. Por exemplo, eu tenho uma mufla aqui, a minha primeira mufla eu comprei em 2019. Eu uso ela até hoje. É claro que eu já fiz algumas manutenções nela para mim poder meio que turbinar ela, deixar ela um pouco mais rápido, mas mesmo assim eu utilizo ela até os dias de hoje. Tanto que tem vídeos aí, vocês podem ver, tem muitos vídeos aqui no canal que eu sempre estou utilizando a mesma mufla. Mas enfim, aqui são detalhes. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, o que é mufla? A mufla, pessoal, é uma ferramenta que ela foi criada para se trabalhar a altas temperaturas utilizando o seu aparelho micro-ondas. Então ela funciona como se fosse,
basicamente um conversor que converte as ondas do seu micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Pensa em algum material que você queira trabalhar, pense em trabalhar que precise de calor bruto. Não estou falando aqui das ondas do micro-ondas, estou falando em calor mesmo. Como se fosse calor, sei lá, de uma churrasqueira, de um forno elétrico, de outra coisa desse tipo. A mufla, ela converte as ondas. Dentro da mufla não existe a propagação tão forte assim das ondas do micro-ondas. Ali, o que reina ali dentro é calor bruto. Então, ela converte as ondas em calor e dentro da vidrofusão a gente utiliza esse calor para se trabalhar com a fusão do vidro. Tá bom? Então, a gente basicamente prepara a mufla, prepara a peça dentro da mufla, fecha ela, leva para o micro-ondas, coloca lá os tempos, que vai variar de acordo com várias variáveis, coloca lá o tempo e no final do processo, ocorrendo tudo bem, você tem ali uma peça fundida. Então essa é a mufla, pessoal. E onde que você encontra essa ferramenta para vender? Você pode encontrar facilmente na Amazon e dependendo do caso você até encontra também no Mercado Livre. Eu, Evandrinho, encontro com muito mais facilidade na Amazon. Não sei se é porque o algoritmo da Amazon já sabe do que eu gosto, o que eu preciso, o que geralmente eu compro nela e acaba indicando muitas ferramentas relacionadas à vidrofusão. Um pouco diferente do Mercado Livre, mas eu tenho mais facilidade de encontrar na Amazon. Inclusive, caso você queira comprar alguma mufla, eu vou fazer uma leve pesquisa e vou deixar sempre o link de alguns materiais aqui na descrição também, junto com alguns treinamentos que a gente tem também. Então assim, na Amazon você encontra essa ferramenta com diversos valores diferentes. Então assim, mas assim, o preço médio de uma mufla importada que eu falo geralmente da China, e não é porque está vindo da China que é material de má qualidade, já já eu chego nele. O preço médio está variando ali em torno entre, sei lá, R$170 a R$280. Isso uma mufla de tamanho médio, tamanho pequeno a médio, que já é um tamanho bom para quem pretende iniciar na vidrofusão. Então o valor varia um pouco entre esses aí, entre 270, entre 250, 260 a 270, R$280. Claro, vai existir muflas mais caras e vai existir muflas mais baratas também, mas esse daí é um valor médio. Isso, pessoal, geralmente sem contar com o frete. O frete, por conta dessas taxações que estão acontecendo assim, hoje em dia, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo, como o valor da mufla está atrelado ao valor do dólar, porque é importado, geralmente a moeda meio que reina ali é o dólar, essas taxações, geralmente a mufla pode ser taxada, você pode ter que pagar uma taxinha dependendo do tamanho da mufla que você vai estar comprando. Mas assim, pensando aqui, Evandro, eu quero iniciar e eu vou comprar uma mufla, aqui a gente já começa a nossa timeline, e eu vou comprar uma mufla da Amazon. Qual mufla você indicaria? Pessoal, eu indicaria você comprar, se você é iniciante, pelo menos não, uma mufla pequena, pelo menos para que você possa sentir ali o gostinho de como que é o preparo das suas primeiras peças sem ter nenhum tipo de surpresa. E outra, com uma mufla pequena, você pode utilizar ela em um micro-ondas menos potente também. Já a gente chega no micro-ondas. Evandro, mas eu não quero uma mufla pequena, eu quero teimar e começar com uma mufla média. Então, aí fica ao teu critério. Teime e compre uma mufla média. Lembrando que uma mufla média, você vai ter que ter um micro-ondas mais potente do que você teria se utilizasse uma mufla mais fraca. Mais fraca não, menorzinha. Então tá, adquiriu a mufla, ela chegou na sua casa. O que você tem que ter ali em seu ateliê, digamos assim, para que você já possa utilizar a sua mufla? Você já tem que ter ideia de qual matéria-prima você vai estar utilizando e algum material para que você possa preparar essa mufla para que você possa levar ela para o micro-ondas. E o que seria esse material que você vai preparar? Pensando que você já vai ter a matéria-prima, que é o vidro que você escolheu, e as ferramentas, ou não, né?
Vamos supor que a mufla chegou primeiro e você quer somente testar como que ela funciona. Você arruma ali uns caquinhos de vidro e já consegue, sem ter outras ferramentas também. Então você tem que preparar essa mufla para que o vidro, quando você colocar ele na mufla para levar para o micro-ondas, ele não grude na base da mufla. A mufla ela é dividida em duas partes, que é a tampa, que é lá onde se encontra a camada de aquecimento, que é o conversor das ondas do micro-ondas em calor, é aquela partezinha preta dentro da mufla que vai converter as ondas do micro-ondas em calor bruto. O restante do corpo da mufla, ela funciona basicamente como se fosse um isolante térmico, somente para não deixar aquela temperatura lá dentro vazar para a parte de fora, se concentrando assim lá dentro. Então, geralmente eu indico dois materiais para o preparo da mufla. O primeiro deles e mais importante é um desmoldante, que é o que vai fazer com que a peça de vidro não grude, que eu utilizo o Kaolin. O Kaolin é um material que é muito semelhante à argila, em muitos casos ele é utilizado também para criação de pigmentos, para muitas coisas ele é utilizado, inclusive também na construção civil, para furar poço artesiano, ele é utilizado para muita, mas muita coisa. É o Kaolin, Kaolin básico, ele tem um nome científico, mas eu não, silicato de alumínio, enfim, eu não vou falar aqui o nome científico dele, para mim não falar que vai que eu falo o nome errado e vocês acabam procurando por algo errado, né? É só colocar no Google, Kaolin, Kaolin em pó, que aí você vai achar várias opções dele. Nesse caso, o Kaolin eu encontro com mais facilidade no Mercado Livre. Então é só você colocar lá no Mercado Livre, Kaolin em pó bege, cor bege ou creme, os dois é a mesma coisa. Se porventura você comprar o branco, ou você encontrar o branco funciona? Funciona também. Porém, como esse Kaolin branco ele tem uma outra formulação, ele resseca muito a pele, a mão. Semelhante ao... Se você já trabalhou com gesso ou cal, você sabe bem, deve saber bem o que eu estou falando. O Kaolin branco ele vai ressecar sua pele, sua mão, semelhante a quando você começa a mexer com gesso ou até mesmo com cal. Percebe que sua mão fica meio estranha, bem ressecada? Então, o Kaolin branco, ele resseca dessa forma e também exige que você use máscara durante a utilização dele. Seria interessante você utilizar máscara também na utilização do Kaolin em pó, ou do Kaolin creme, mas o branco ele exige mais, ele, por conta da formulação dele, desse fato dele ressecar, dele ser mais forte, melhor dizendo, o uso de máscara acaba se tornando mais obrigatório do que o Kaolin bege, ou creme. Então assim, no Mercado Livre você encontra o Kaolin creme. Se eu encontrar algumas opções baratinhas, eu vou deixar aqui também no campo da descrição, aqui embaixo desse vídeo. Pessoal, o Kaolin, o valor dele é muito, mas muito barato. O quilo, a última vez que eu pesquisei, o quilo estava, se eu não me engano, R$27. R$27 o quilo do Kaolin bege, ou creme. E 1 kg de Kaolin, se você for utilizar somente na mufla, ele também serve para utilização no forno de alta temperatura. Se você for utilizar somente com a mufla, pessoal, desculpa, tá meio cedo, acordei faz pouco tempo, então releva aí essas bocejadas. Essa é a desvantagem de fazer o vídeo corrido sem os cortezinhos, sem a edição. Então assim, se você for utilizar esse Kaolin somente na mufla, com a mufla, 1 kg de Kaolin vai durar pelo menos uns 5 anos aí de uso direto. Então, por mais que você pense, R$27, nossa, é muito caro. Não, R$27 é barato porque o uso dele vai ser muito, mas muito prolongado. Provavelmente, se você pensa em adquirir um forno de alta temperatura, somente com esse Kaolin que você vai comprar hoje para utilização na mufla, ele vai terminar de ser utilizado provavelmente no forno de alta temperatura. Então eu vou deixar o link aqui abaixo também. Adquirir o Kaolin, é uma opção. Outra opção também para você utilizar como desmoldante na sua mufla é o papel cerâmico. Papel cerâmico é um tipo de papel
que é feito com base em material refratário, mas especificamente fibra cerâmica. Ele é papel especial para se trabalhar em altas temperaturas. Ele também pode ser encontrado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se eu lembro, eu vou dar uma pesquisada também, se eu encontrar algumas opções, eu também vou deixar aqui no campo dos comentários, no campo da descrição, para facilitar a vida de vocês. Mas basta vocês digitarem, tanto no Mercado Livre quanto na Amazon, papel cerâmico. Existem várias espessuras de papel cerâmico que você pode utilizar. Independente da espessura, todos eles funcionam, tá bom? Seja o mais fininho, o papelzinho mesmo, que a espessura dele é muito próxima da folha sulfite, a folha de caderno também, ou seja, aqueles mais grossos. Quando eu compro, eu dou preferência para comprar aqueles mais grossos, porque eu consigo utilizar ele mais vezes, principalmente se eu untar ele com o kaolin, que é o desmoldante que eu acabei de falar. Então, no meu caso, eu compro o mais grosso, o de 2 ou 3 milímetros, e preparo ele com kaolin, que é o pozinho que eu acabei de falar, monto a minha peça em cima dele, levo para o micro-ondas e inicio o meu ciclo. Dessa forma, caso isso nunca aconteceu, e espero que nunca aconteça comigo, tampouco com vocês. Caso aconteça de eu acabar esquecendo e extrapolando muito tempo de fusão na minha peça, ela se fundir com a base onde ela se encontra, ela não vai se fundir com a base da mufla, porque além do kaolin ali, supondo que a minha peça atravessou a proteção de kaolin, ela vai se fundir no papel cerâmico, na fibra cerâmica, prevenindo assim danos à minha base da mufla. Então eu, Evandrinho, recomendo que, caso você possa, você utilize tanto o papel cerâmico quanto o kaolin como desmoldantes, para prevenir que nenhum dano, nenhum imprevisto aconteça com a estrutura da sua mufla. E pode ser que haja artesãos que vai falar, não, somente o papel cerâmico dá conta. Sim, somente o papel cerâmico dá conta. Somente o kaolin dá conta. Sim, somente o kaolin dá conta. Em muitos casos eu utilizo somente o kaolin e está tudo bem. Mas caso você seja iniciante, ainda esteja estudando a sua mufla, esteja criando os seus ciclos, é bom a gente prevenir. Nesse caso, vamos prevenir pelo excesso de cuidado. Usa o papel cerâmico e o kaolin. Tá? Na ausência de algum dos dois, dê preferência para utilizar o kaolin, adicione uma camadinha a mais de kaolin e está tudo bem. Então tá, você preparou a sua mufla para ir para o micro-ondas. Você vem, monta a sua peça, o processo de preparo da peça, de pigmentação, do que você precisa, já falei em vídeos anteriores também nessa série aqui, inclusive tem muitos outros vídeos do canal. Então assim, supondo que você já sabe como que prepara a peça, como que corta o vidro, qual pigmento utilizar, qual técnica de pigmentação utilizar, você já vem aqui com a sua pecinha pronta, coloca ela na mufla, na base da mufla, fecha ela com cuidado para que a peça não saia do lugar, aquela montagem da peça, supondo que você vai utilizar um sanduíche, você fecha direitinho, leva para o micro-ondas, com cuidado para que a peça não mexa e acabe escorregando, e inicia seu ciclo. E aqui, pessoal, como eu já falei sobre a mufla, sobre o preparo dela, eu vou falar aqui um pouco sobre o micro-ondas. Lembra que agora há pouco no comecinho eu falei que se você for comprar uma mufla média, você tem que se atentar na potência do seu micro-ondas. Então tá, vamos lá. Quero falar um pouquinho assim de forma bem superficial para a gente não prolongar muito e não sair muito do tema do vídeo. Eu quero falar sobre essa junção, nossa, sempre foge a palavra, esse balanceamento entre mufla e micro-ondas. Se você tem um micro-ondas, se você vai comprar uma mufla, antes de comprar, pensa primeiro. É o que eu faria. No começo eu não fiz isso? Não fiz isso. Por sorte, eu já tinha todo o conhecimento na vidrofusão, já sabia como que eu faria para uma mufla pequena, ou até mesmo média. Eu comprei uma mufla na época pequena, mas eu sabia que com a média era possível funcionar mesmo em um micro-ondas muito fraco, que é o meu caso. Mas caso você não tenha esse conhecimento, antes mesmo de adquirir a mufla, você tem que saber
qual que é o micro-ondas que você vai estar utilizando. Se você for utilizar o micro-ondas que você já tem, isso é mais importante ainda. Então você vai lá e olha a potência do seu micro-ondas. Se o micro-ondas tiver uma potência de até 1.200 watts, eu recomendo que você não adquira uma mufla média, tampouco uma mufla grande. Por quê? O ciclo ele vai demorar muito. Eu também já fiz vídeos aqui nessa série explicando o que é e como funciona o ciclo dentro do micro-ondas. Então, uma mufla média no micro-ondas fraco, isso vai influenciar muito no ciclo de cozedura, no processo de queima da sua peça. E, por consequência, vai acabar consumindo mais energia. O que antes poderia demorar, vai utilizando aqui as minhas variáveis, eu não sei quais são as suas. O que antes, utilizando uma mufla média, poderia durar entre 15 e 18 minutos. Se você não souber esses detalhes que eu estou falando e comprar uma mufla média com as suas variáveis, o ciclo pode prolongar para 25, 30 ou até mais tempo, dependendo do caso. Então, micro-ondas com potência até 1.200 watts, mufla pequena. Micro-ondas com a potência até 2.000 watts, aí sim você pode ou adquirir uma mufla pequena ou adquirir uma mufla média, né? Porque o micro-ondas é mais potente, a mufla ela tende a ter o ciclo de cozedura dela mais rápido. E por que isso é importante? Por que existe essa diferença? Porque a gente tem que entender que quanto menor é o espaço interno, a área de trabalho da mufla, quanto menor é esse espaço, menor tende a ser o tempo que ela vai ficar dentro do micro-ondas. Por quê? Porque o calor ele vai circular no espaço menor e dessa forma ela aquece mais rápido. Diferente de uma mufla grande, por exemplo. Se a sua mufla tem um tamanho, uma área de trabalho de 18 centímetros, que eu acho meio exagerado, mas se ela tem uma área de trabalho grande, a área interna, como o espaço é maior, concorda que existe muito espaço ali dentro para que ela possa aquecer. Sendo assim, ela vai demorar mais tempo para aquele espaço interno, aquele calor, fazer com que o vidro atinja o ponto de fusão dele. Para que o calor aqueça mais rápido, é claro que o micro-ondas tem que ajudar também. Então, se a mufla é grande e o micro-ondas tem uma potência, sei lá, de 1.800 watts, vai demorar um determinado tempo. Se a mufla é grande e o micro-ondas tem uma potência de, sei lá, 2.500 watts, opa, como o micro-ondas é mais potente, o ciclo de cozedura vai ser menor, porque está emanando mais ondas ali e a mufla está convertendo essa quantidade maior de ondas de forma mais rápida e, teoricamente, mais potente. E, com isso, influencia no aquecimento interno dela, que acaba se tornando bem mais rápido. Pessoal, eu me fiz entender aqui? Deixa aqui nos comentários, Evandro, eu entendi essa relação, essa relação entre mufla e micro-ondas. Vocês não estão comentando, mas não custa pedir. Mesmo assim, eu fico preocupado para saber se vocês estão entendendo. Então, supondo que vocês estão entendendo, eu dou continuidade aqui com a mente aberta. Então, assim, ó, pessoal, eu fiz aqui uma colinha, né, para me auxiliar aqui. Então, já falei da aquisição, já falei do preparo, já expliquei o que é o ciclo, e o ciclo, acredito que vocês já entenderam. Eu vou explicar aqui de uma outra forma. O ciclo de cozedura vai desde o processo, desde o momento em que você monta a peça dentro da mufla, até o momento que você retira a peça pronta. Então, dentro do ciclo de cozedura existem várias etapas, que se vocês já assistiram alguns vídeos aqui do canal onde eu estou utilizando a mufla, vocês podem perceber que eu sempre estou pausando o micro-ondas e observando como que está o andamento da peça. Eu poderia fazer a fusão direto? Poderia. Mas eu, Evandrinho, particularmente não gosto disso, porque as chances de perder o controle é um pouco maior. Eu sempre prefiro observar a peça, principalmente para mim ver se realmente aquela mufla já está precisando, tá executando os ciclos conforme eu planejei e também para mim chegar no ponto certo da fusão que eu quero, seja uma fusão parcial ou uma fusão total da peça. Tá bom? Então, esse é o ciclo. Então, assim, ó, finalizou o ciclo,
finalizou todo o ciclo, a peça já fundiu, você já observou ali que a peça fundiu dentro da mufla, o que você tem que fazer? Assim que o micro-ondas desligar, ou você mesmo desligar o micro-ondas, você não pode deixar a mufla resfriando dentro do micro-ondas. Porque se você reparar em cima dela, tem aquele buraquinho. Aquele buraquinho lá a gente chama de chaminé, que é onde sai todos os vapores dos pigmentos, dos materiais que você utiliza no preparo da sua peça. E esses vapores, e também sai a pressão interna da mufla, que pode ser causada também pelo calor que está ali dentro, e alguns vapores que podem sair também do pigmento. Então essa pressão, ela sai principalmente pela chaminé. E essa chaminé, todo esse calor vai para o teto do micro-ondas. E é por isso também que eu, Evandrinho, não recomendo que você execute um ciclo muito longo. Porque pensa só, se sua mufla... Tem casos de pessoas que fez um ciclo de 50 minutos e a mufla não fundiu, o vidro não entrou em estado de fusão. E isso eu percebo que é ruim, tanto para a sua mufla, quanto para o seu micro-ondas e também para a conta de luz, que vai vir mais caro. Por quê? Porque nesse tempo todo, o calor que está começando a girar ali está indo diretamente para o teto do micro-ondas. É claro que tem aqueles micro-ondas que tem o grill em cima, que isso tende a não afetar tanto. Mas a médio e longo prazo, isso pode afetar diretamente a estrutura desse micro-ondas. Se, falando aqui de micro-ondas que não tem esse grill, essa proteção em cima, e você deixa a mufla resfriar dentro do micro-ondas, entenda que dentro da mufla, quando você finaliza o ciclo, pelo menos o ciclo de fusão ali, o calor interno lá dentro da mufla, o calor interno dentro da mufla, o calor lá dentro está girando em torno de 900 graus, às vezes mais. E esses 900 graus está começando, parte dele está saindo ali pela chaminé e está batendo no teto do seu micro-ondas. Se você fizer isso repetidas vezes, isso vai começar a danificar o teto dele. E, por consequência, posteriormente, você vai ter que fazer uma revisão, talvez até na pintura do micro-ondas, ou, no pior dos casos, refazer aquela parte ali para que você continue utilizando o seu aparelho sem causar riscos nenhum. Então, quando finalizar o processo, você tem que retirar a sua mufla do micro-ondas e colocar ela para fazer o resfriamento do lado de fora dele. Independente do lugar que você vai escolher para deixar a mufla, você tem que deixar ela num lugar quietinho, não ficar mexendo nela, abrindo para ver como está a peça, mesmo porque você está trabalhando com vidro, e o vidro é um material que é sensível à mudança brusca de temperatura, e caso você faça isso no momento errado, a sua peça ela vai quebrar. E esse local que você vai deixar a sua mufla resfriando tem que ser um local livre de vento, livre de umidade e principalmente livre de trânsito de pessoas, para que nenhum acidente possa vir a acontecer com alguma pessoa, algum bichinho e também de animais. Algum bichinho ou, enfim, alguma criança que pode estar passando ali, curiosa e queira ver o que está ali dentro. Então, sempre faça isso. Terminou o ciclo, retira a peça, retira a mufla, espera resfriar. Ah, Evandro, qual que é o momento de eu retirar a peça da mufla? Quando você retirar a mufla do micro-ondas, espera pelo menos entre 40 e 50 minutos. Esperou esse tempo, você vai lá, abre um pouco, vamos supor que aqui é a tampa da mufla, aqui é a base. Imagina que aqui é a base, aqui ó, na linha do meu ombro é a base da mufla e aqui é a tampa. Você vai, abre um pouquinho e coloca o dedinho um pouquinho, não encosta na mufla, tá? Coloca o dedinho aqui, aí você vai sentir, é uma coisa que você tem que sentir. Tá muito quente a ponto de eu encostar ali o dedinho mais para dentro, sem encostar e não aguentar, fecha novamente porque a peça está mais quente. Pessoal, a peça sempre vai estar mais quente do que o que você vai estar sentindo ali no momento. Espera mais um pouco, espera mais um pouco, vai lá, olha, opa, eu estou sentindo um pouco mais frio. Eu consigo tocar na peça e segurar por um tempinho? Consigo. Bom, aí pode ser que seja o momento de você retirar a peça. Mas, pessoal, é muito importante isso daqui que eu vou falar para vocês. É uma coisa que não tem como eu, Evandrinho, aqui por vídeo, falar para vocês qual que é o momento correto. Você tem que sentir
um momento seguro de retirar a peça. O vidro ele começa a entrar ali num ponto crítico de quebra a partir de uma temperatura próxima a, isso, claro, peças grandes, a 50 graus. A temperatura começou a subir acima disso, ele já começa a entrar no risco ali de sofrer um choque térmico caso a temperatura caia muito rápido. Então você tem que sentir isso daí. E assim, ó, e aqui um momento que eu acho que é crucial nesse vídeo aqui, eu falei sobre isso pouquíssimas vezes durante o tempo de vida do canal. Qual que é o momento correto de você fazer a manutenção da sua mufa? Vamos lá, eu já expliquei para você da aquisição, onde fazer a aquisição, o que você tem que pensar para fazer a aquisição, como que você deve preparar ela, o que você deve utilizar para preparar ela, como você deve utilizar detalhes de como, do que você tem que observar na utilização, como que você deve fazer o resfriamento. Pessoal, com isso tudo, você tem que... Claro, tem outras estratégias que você deve utilizar, mas isso aqui não faz parte desse vídeo porque já está com 30 minutos. Então, assim, tem outras coisas que você deve observar para que nada de errado aconteça, para que você possa criar uma variável sua. O que seria essa variável? Uma variável com base na sua mufla, o material que é o material e tamanho, em tudo que envolve a sua mufla, o seu micro-ondas, a tua matéria-prima e o teu conhecimento naquela área. Porque você vai perceber que quando você começar a trabalhar na vidrofusão utilizando a mufla, provavelmente seus tempos vão ser alguns. O seu ciclo vai ter um tempo total ali. À medida que você for ganhando habilidade, esse ciclo tende a ir diminuindo. Só que, em determinado ponto, pode acontecer, e as chances são que sim, que você vai perceber que esse ciclo ele está aumentando cada vez mais. O micro-ondas é o mesmo, a mufla é a mesma, as peças que você está criando é a mesma e o teu conhecimento é maior, porque você está tendo mais prática. E mesmo assim, os tempos estão aumentando. Por que que isso está acontecendo? Porque provavelmente ou é problema que já está começando a acontecer com o seu micro-ondas, e isso é muito raro, a não ser que você pegue um micro-ondas muito antigo, que já está precisando, né, de uma certa manutenção, ou, como eu falei antes, o ciclo está demorando muito tempo e está desgastando muito o micro-ondas, aí sim, aí o problema pode estar relacionado ao micro-ondas. Ou, nos casos, em cerca de 95% das vezes, o problema é a mufla. Aqui eu vou descartar, nesse exemplo aqui que eu vou citar, eu vou descartar o fato de você não saber utilizar a mufla, tá bom? Então, né, vamos supor aqui que você já tem experiência na vidrofusão. Por que que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que compram e querem utilizar a mufla com base em erro e acerto, acreditando que é fácil de se... Não é que é fácil, que é simples de se utilizar, e não é bem por aí. Tem muita coisa que você tem que entender antes mesmo de colocar a pecinha lá, antes mesmo de dar o play no micro-ondas. Se você não entender, você vai causar algum dano à sua mufla ou até mesmo ao seu micro-ondas. Eu já mostrei várias fotos de muflas aqui no canal de pessoas que logo na primeira queima, né, já causaram algum dano. E eu vou descartar esse pessoal que não sabe utilizar a mufla. Vamos pensar aqui que você já tem toda uma experiência, tá bom? Então assim, o problema, cerca de 95% do problema está relacionado à mufla. E que você você deve parar e observar, primeiro, na estrutura interna, na estrutura da mufla, se não existe nenhum dano causado, que já aconteceu, que já se mostrou na estrutura da mufla. Porque, pessoal, entendam que, assim como todas as outras ferramentas existentes, a mufla é uma ferramenta que, cedotagem, ela vai precisar de manutenção, tá bom? Ela vai precisar de manutenção. E no momento em que você observar que esse tempo ele está começando a aumentar, com certeza, aqui eu, de novo, estou falando com base na minha experiência,
com certeza já é a hora de você fazer uma manutenção na sua mufla, seja fazer a manutenção na estrutura da mufla, ou seja, na camada de aquecimento. Na maioria dos casos, geralmente, na maioria dos casos, nossa, pessoal, desculpa, eu acabei de tomar café, não sei se deu para ouvir, perdão. Na maioria dos casos, eu sou ser humano também, né, gente? Na maioria dos casos, você foca primeiro na estrutura da mufla, que provavelmente você vai encontrar alguma rachadurazinha, alguma coisinha ali que precisa ser consertada. Se você encontrar uma rachadura na estrutura da mufla, você tem que fazer a manutenção, tem que tampar aquela rachadura. Por quê? Porque com uma rachadura dessa, o calor que antes se mantinha dentro da mufla já está começando a vazar. Se o calor está vazando, a camada de aquecimento está tendo que trabalhar mais tempo para fazer com que o vidro chegue no ponto de fusão dele, na temperatura de fusão. Porque está havendo esse vazamento de temperatura. E, por conta disso, o tempo está se prolongando. Então, observa, teve uma rachadura, faz a manutenção. Outra coisa que você deve observar, vamos supor assim, você não encontrou nenhuma rachadura ali visível na parte externa da mufla. Então a gente vai para a parte interna dela. Observa a camada de aquecimento. Observou a camada de aquecimento? Você vai observar, pessoal, eu acabei de acordar, como eu falei, enfim, estou gravando esse vídeo, ó, não é nem 7 horas da manhã, releva aí. Observar a camada de aquecimento. Procure rachaduras na camada de aquecimento. Encontrou rachaduras na camada de aquecimento, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Se você comprou aquelas muflas em que a camada de aquecimento ela já vem fixa no corpo da mufla e é a mais comum de se encontrar, geralmente as muflas que a gente compra, elas vêm dessa forma. O que acontece? Quando a mufla ela aquece, ela expande. Quando ela resfria, ela se contrai. É assim com qualquer material e matéria no planeta Terra. Calor expande, frio retrai. Com a mufla é a mesma coisa. A camada de aquecimento, à medida que você vai usando ela vai expandindo, contraindo, expandindo e contraindo, vai acontecer cedo ou tarde de começar a aparecer rachaduras na camada de aquecimento. Se apareceu na camada de aquecimento e você não percebeu, posteriormente essa rachadura ela vai aumentar, refletindo na estrutura total, na estrutura refratária da mufla. Aí o BO é muito maior, que aí você tem que fazer a manutenção tanto na camada de aquecimento. E o que seria essa manutenção? Tirar toda a camada de aquecimento e substituir ela por uma nova. E se tiver também na estrutura da mufla rachada, você tem que tirar a camada de aquecimento, consertar a estrutura da mufla. Assim que consertar, você vem e recoloca a camada de aquecimento. Inclusive no manual completo da mufla eu ensino como que você faz isso. Você fez isso, você espera secar e aí sim a mufla ela volta ao estado de fábrica dela. Ou seja, o ciclo que antes estava prolongado, você reduz ele ao tempo que você encontrou lá no comecinho quando você adquiriu a mufla. E sim, pessoal, isso vai acontecer independente de qual mufla você compre. Isso vai acontecer. Você tem que entender profundamente como que funciona a mufla, inclusive como que você faz a manutenção. Sabendo como que você faz a manutenção, direto ou indiretamente, você também vai saber como que você vai fazer para turbinar ela. Por exemplo, o que seria esse turbinar? Vamos supor que você adquiriu o exemplo que eu citei no começo desse vídeo. Pronto. Você teme adquirir uma mufla média, utilizando micro-ondas fraco. O tempo dela vai ser bem prolongado, porque é um tamanho de mufla um pouco grande para um micro-ondas fraco. Então o que você faz? Você, sabendo quais são os materiais necessários para fazer a manutenção da mufla, você pode utilizar esses materiais para, com o conhecimento que você tem ali, outros conhecimentos em cima, você turbina ela para, mesmo utilizando micro-ondas fraco, utilizar uma mufla média e ter o tempo, os ciclos bem reduzidos. Bom, pessoal,
não acredito que vocês devem ter entendido, acredito que eu me fiz entender. Se ficou alguma dúvida aqui, deixa aqui no campo dos comentários. E caso você queira aprender a vidrofusão de uma forma simples, prática e fácil, no conforto da sua casa, vou deixar o link de todos os nossos treinamentos aqui na descrição desse vídeo. A gente tem o curso Fusão Perfeita, que é um curso completo de vidrofusão, de forma que você aprende utilizando a vidrofusão, seja utilizando a mufla ou até mesmo micro-ondas, utilizando qualquer vidro que você queira, fazendo qualquer peça que você queira também. É o curso Fusão Perfeita. A gente também tem o Bijuteria de Valor, que é focado em criação de bijuterias utilizando a mufla. A gente tem o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que é um livro digital onde eu ensino passo a passo a técnica da vidrofusão para que você possa fazer, seja bijuterias, seja peças decorativas ou até mesmo utilitárias utilizando a mufla. E, como eu acabei de falar, a gente tem o manual completo da mufla, que é onde você também aprende a fazer a manutenção da mufla e, por consequência, turbinar ela também. Todos os links vão estar aqui na descrição. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos amanhã. Um grande abraço, valeu!